Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Meu nome é Frank Bacurau. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre essa revisão narrativa aí, né? Metabolismo de adipócito e saúde após a menopausa, o papel do exercício. Bem, esse estudo aqui, ele é muito importante porque ele é como se fosse um apelo, ou vamos pensar uma palavra melhor, uma justificativa pela qual as mulheres que estão após a menopausa precisam, não é que devem, precisam fazer exercício, tá? Aqui tem uma figura que vai dar mais ou menos uma orientação para a gente, depois eu vou falar algumas coisas, tá? Bem, basicamente o que acontece é que a menopausa, segundo o que fala aqui no trabalho, é uma coordenação de dois fatores, uma combinação de dois fatores. As mudanças hormonais, portanto, né, a diminuição do estrogênio, mas talvez mais do que só pensar na diminuição dos estrogênios, por exemplo, do estradiol, pensar no aumento relativo dos androgênicos em relação ao estrogênio. Então, claro que os estrogênios caem, então, relativamente, o hormônio masculino, os androgênios aumentam, tá? Então, uma combinação das mudanças hormonais com o processo de envelhecimento, isso vai gerar a menopausa, e acompanhando a menopausa tem a questão do estilo de vida, tá? E aparentemente, aí é difícil, né, tentar entender que essa mudança de vida é uma coisa... O que acontece? Mas aqui ele comenta, os autores comentam, em que modelos animais, isso pode estar ligado ao próprio estrogênio, ao próprio efeito do estrogênio para os animais, quando são ovoterectomizados, né? Tem os seus ovários retirados, né? Antes eu falava isso bastante quando eu trabalhava com animal, agora eu esqueci a palavra, né? Eles sofrem ali a remoção dos ovários, por exemplo, os animais fêmeas, né? E então, esses animais começam a diminuir a atividade, sugerindo no modelo animal que isso é sim um efeito do próprio hormônio. Então, como consequência, esse período é muito perigoso, essa transição aí da pré-menopausa para a menopausa e depois da menopausa, porque vai resultar em ganho de peso, distúrbio do sono, diminuição da atividade física, aí vai ter tudo aquilo lá, né? Mudança cognitiva de humor, disfunção do adipócito e doenças metabólicas. E aqui, basicamente, eles falam muito da disfunção do adipócito, que é o que fala bastante no trabalho. Então, a menopausa, portanto, é um período de transição, vai ter aumento do peso corporal, vai ter mudanças na composição corporal, que são mudanças desfavoráveis, porque não é só ganhar mais peso, mas também tem uma mudança de perfil, muitas vezes, de gordura subcutânea para visceral e perde massa magra. Então, aquela ideia lá da gordura maçã e pera, né? A mulher seria mais modelo pera, né? Um estrogênio, ele facilita a deposição de gordura na região glúteo-femoral. Com a diminuição dele, a mulher passa a ter um aumento de gordura visceral. Inclusive, aqui no trabalho fala que esse aumento de gordura visceral na mulher pode ser de 2 vezes mais até em relação à mulher que não está na menopausa e que relatos de gordura visceral na mulher pós-menopausa é 3 vezes maior que em mulheres que não estão na menopausa. Então, é claro que com essas mudanças de gordura visceral características, né, a mulher vai ter maior risco de doenças metabólicas, né? Porque isso vai estar ligado a essa menor massa magra, essa falta de atividade física, vai estar ligado à resistência à insulina, à inflamação do adipócito. Então ele fala assim, então a mulher, ela corre muito risco de doença metabólica, está aqui, né? E esse risco tem a ver, claro, com o desenvolvimento da adiposidade central, que é a gordura visceral, junto com a resistência à insulina, mais hipertensão, dislipidemia, ou seja, aumenta muito o risco aqui de síndrome metabólica, tá? Então, a gente acredita que uma forma de evitar isso, né, já que não dá para substituir totalmente o hormônio, é justamente fazer com que as mulheres façam exercício, né? É importante. Inclusive aqui tem dado, lembra que eu falei de estudo com animal, mas estudo também com gente, fala que em estudos em ser humanos, que a menopausa está associada a uma redução de 40% na atividade física. Tá? É aí que eu falei, no ser humano a gente vê esse fator acontecendo, nos animais acredito que pode ter a ver com o próprio efeito do hormônio no organismo. Tá? Então, que vai ter? As mulheres. Aí ele fala, né, do metabolismo adiposo para mostrar que o metabolismo do sistema do tecido adiposo está totalmente diferente na menopausa. Então ele fala, a mulher mais ativa tem um IMC menor, tem menos gordura total, tem mais massa muscular, tem menos adiposidade androide, que é aquela da maçã, né, tem maior densidade óssea. Isso tudo muda com a menopausa. Então ela vai ter mais risco, que eu acabei de falar, de doenças metabólicas, né? Então, isso vai aparecer o quê? Com níveis piores de controle da glicemia, com a pressão arterial, com a dislipidemia que eu acabei de falar, né? E um marcador de cintura quadril pior, tá? E aí ele fala uma coisa interessante, olha só aqui.
Depois da menopausa, a mulher tem maior prevalência de doença metabólica por homem. Olha que interessante, para cada 1 milimol por litro de triacilglicerol circulante, ou seja, cada 1 milimol por litro de triacilgliceróis que estão circulando, a mulher tem um risco 76% maior de ter síndrome metabólica que o homem. Se o homem tiver o mesmo aumento de 1 milimol por litro de triacilglicerol, a chance dele ter, o risco dele ter síndrome metabólica é de apenas 32%, ou seja, 76% de risco da mulher que já está na menopausa versus o homem na mesma idade, versus 32% do homem. Porém, olha que interessante, antes da menopausa, a prevalência da doença metabólica é de 56,7% no homem e 42,5% na mulher, ou seja, reverte. Né? Então, mostrando aí que as mulheres, em concordância com isso, você vê que depois da menopausa, a mulher vai ter maior incidência. Antes da menopausa, claro, a mulher tem menor incidência de doença cardiovascular e mortalidade por essas causas. Vai ter maior depois da menopausa. Tá? Então, mostrando aí esses fatores de risco. Então, aí ele fala, outro fator interessante que ele comenta, a menopausa aumenta a susceptibilidade à obesidade. E aí, uma prova disso que os autores comentam é que a maioria, olha que dado incrível, a maioria das mulheres norte-americanas, mulheres dos Estados Unidos, que têm estão entre 40 e 59 anos, a maioria delas, tem sobrepeso ou obesidade. Tá? E isso está ligado ao estradiol. Então, ele está fazendo aqui uma relação que sim, a menopausa aumenta a suscetibilidade, aumenta o risco de você se tornar obeso. E um dado da realidade é que a grande maioria das mulheres nos Estados Unidos, nessa faixa etária ali da menopausa, elas estão obesas ou estão com sobrepeso. Tá? Mas antes da menopausa, então, por que não é tão comum? Porque os estrogênios, eles aparentemente eles estão, entre outras coisas, no tecido adiposo, eles limitam a capacidade do tecido adiposo acumular gordura. Né? E nas mulheres mais novas, a concentração de estrogênios é inversamente relacionada com a adiposidade. Então, são dados bem interessantes. Né? Então, aí ele fala que a perda dos estrogênios afeta o balanço energético, pode ser tanto a ingestão como o gasto, mas aparentemente eles acreditam que é mais o gasto, baseado principalmente em trabalho de origem animal, tá? Então eles não sabem como é que eles precisam, mas eles acham que é o gasto. E aí isso pode ser, no ser humano, pode ser tanto a taxa metabólica basal reduzida, como a menor massa magra e os níveis de atividade. Provavelmente os três, mas a gente falou que o nível de atividade física aí é bastante importante. Um outro problema é que como a pessoa tem resistência à insulina, esse hormonal shift, essas mudanças, né? Então, quando a pessoa tem menos estrogênio, vai ficar mais resistência à insulina, ela começa a ter muita lipólise. Então, olha que louco, né? A gente sempre fala, quero ser capaz de mobilizar gordura. Então, a mulher pós-menopausa fica mobilizando muita gordura, mas não oxida. Essa gordura circulante vai para o fígado e lá começa a ter a famosa deposição ectópica de gordura. O estrogênio protege. O que é ectópico? É a deposição no local que não é adequado. Então, você vê que a mulher tinha mais gordura glúteo-femoral, subcutânea, menos visceral antes da menopausa, estava protegida, não tinha gordura no fígado. Depois da menopausa, com a alteração do estrogênio, ela começa a ter mais gordura central, ou seja, mais visceral, e agora mais gordura no fígado. Então, explicando a questão da síndrome metabólica, das doenças metabólicas. Aí eles comentam também, né, tem várias sessões, aí ele comenta também do papel anti-inflamatório dos estrogênios, então a mulher pós-menopausa está inflamada, antes da menopausa não está. Então, comentando aqui que os estrogênios, né, para a gente explicar que eles têm um papel na sensibilidade à insulina. Olha que interessante, antes da menopausa, a mulher é 41% mais sensível à insulina em relação ao homem. Tá? Então, ela tem 41% mais sensível à insulina, mesmo ajustando por composição corporal. Ou seja, depois que ela perde estrogênio, ela fica mais resistente. Né? Então, mostrando aqui também uma coisa interessante, um dado que ele comenta, que a gente não repara, às vezes assim, que se você pegar a mulher pré-menopausa, esses dados aqui mostram que não é só ter mais gordura, porque a mulher tem mais gordura que o homem. Porém, quando ela está antes da menopausa, ela é 41% mais sensível à insulina que o homem. Então não é só falar mais gordura é pior, não, ela tem mais gordura, porém o trabalho destaca que o importante é a questão de quanto essa gordura funciona bem, metabolicamente falando, né? Então eles até comentam aqui que tem o tríade do funcionamento do tecido adiposo, né? Esse tríade do funcionamento do tecido adiposo, eu anotei aqui, era a questão da sensibilidade à insulina, função mitocondrial e baixa inflamação. Então quando o tecido adiposo não está inflamado, tem baixa resistência à insulina e as mitocôndrias estão funcionando bem,
eles consideram uma tríade, né, 3 fatores que demonstram a maior funcionalidade do tecido adiposo. Então, a ideia aqui eles vão falar básico, e claro, ele vai falar no final aqui, vai falar do exercício, e ele fala que tanto existem trabalhos para que existe força, exercício intervalado e formas alternativas como tai chi, yoga e tal, elas são boas para ajudar a mulher a controlar o ganho de peso, melhorar a função inflamatória do tecido adiposo, etc. Porém, uma coisa que eles falam interessante é que talvez, tá, meio nebuloso, talvez, mesmo com exercício, você não consiga reverter totalmente a funcionalidade da tecido adiposo em função que, comparativamente à pré-menopausa, porque você muda o receptor lá, alfa e beta, né, de estrogênio. Mas, de qualquer forma, são dados, curiosidades, né? Mas, assim, que o exercício é a melhor alternativa que essas mulheres têm para não ter complicações, morbidades, mortalidades pelas doenças. Porque elas são protegidas até a menopausa e na pós-menopausa. Então, é muito comum aí você ver vídeos, né, vídeos no YouTube e tal, emagrecimento depois dos 40 anos, faça isso, faça aquilo, é fácil. Mas aqui, nesse trabalho, a ideia não é passar para você um emagrecimento depois dos 40 anos, mas esse trabalho aqui, ele mostra um dos motivos porque depois, 40 é uma forma de dizer, né, 40, 50, ou seja, um certo período, aqui no caso das mulheres, é mais difícil emagrecer, porque a mudança hormonal, né, que é dessa figura aqui, as mudanças hormonais associadas ao envelhecimento criam menopausa. Isso pode provocar mudança de atividade física. Então, vai causar tudo. Então, se nós queremos que mulheres, depois dos 40, 50 anos, emagreçam mais, elas precisam estar atentas ao fato que se ela não consegue mudar, por exemplo, a mudança hormonal, que ela faça exercício, porque essa falta de exercício, né, é um dos fatores que ajuda ela a ganhar peso. Então, se ela fizer exercício, ela vai corrigir em parte aí a distribuição de gordura no fígado, a distribuição de gordura na víscera e toda uma série de alterações hormonais que não são benéficas para a saúde. Então, da mesma forma que eu comecei esse vídeo, eu vou terminar. Esse trabalho aqui, ele não diz que a mulher deve, né? Ele não sugere que as mulheres, após a menopausa, devem fazer exercício, né? O que entende é que elas precisam fazer exercício, elas não devem, elas precisam, elas são obrigadas a fazer exercício para que elas evitem problemas maiores nas suas vidas, tá ok? Então é isso, quem gosta aí, leia o trabalho, é um trabalho muito bacana, explica muita coisa, tem bastante detalhe aí, tá ok? Eu, claro, sempre trago aqui no canal os principais pontos para fazer aí uma tradução entre o que o trabalho coloca e aqueles que não estão acostumados aí com a formação científica, tá ok? Um grande abraço, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!